Opa, tudo bem? Voltando aqui pro 13º episódio da nossa série de Cities Skylines, aonde do último episódio para esse houve bastante mudanças nessa nossa nova região do mapa, mas estamos nos deparando com alguns problemas aqui de lixo que vamos precisar lidar logo no começo desse episódio para poder continuar aqui progredindo com a cidade. Eu vou começar aqui repassando primeiro o que foi feito do último episódio para esse, e aí concluindo algumas coisas que ficaram pendentes do último episódio na parte de transporte público, e depois nós vamos partir para resolver essa questão do lixo, né? Eu tô com o jogo pausado já faz algum tempo enquanto eu fazia as alterações, porque eu tô percebendo que essa questão do lixo aí não está sendo resolvida, né? Então tem que identificar qual que é o problema. Então, iniciando aqui o que foi feito do último episódio para esse, nós fizemos várias mudanças aqui na parte das rodovias. Nessa parte aqui eu dupliquei ela era uma via aqui de duas mãos indo e duas mãos voltando. Eu deixei 3 faixas entrando e 3 faixas saindo do mapa para aumentar o fluxo, e aí também colaborar com a questão da quantidade das faixas para nós atendermos a matemática das faixas. Então quem está vindo agora tem 2 faixas aqui nesse momento, né? Adiciono uma 4ª faixa na rodovia, e aí eu tenho 2 faixas seguindo, 2 faixas virando à direita, e aqui eu não mudei muito do último episódio, né? Onde uma faixa passa por cima da rodovia e vai para nossa cidade, e uma faixa vai para essa parte futura. Continuando, quem está vindo da cidade agora entra numa faixa exclusiva para ele, né? E fica com essa 3ª faixa, então não tem... Aqui era um problema que tinha antes, né? Agora está respeitando essa questão da matemática das faixas. E aí quem também tiver vindo desse lado do mapa, tem uma saída aqui, que é onde tem 3 faixas, fica uma faixa exclusiva também para ele, né? E aí nós vamos com 4 faixas até aqui, aonde 2 faixas vão continuar a rodovia, e 2 faixas aqui você pode passar por cima e tá continuando a rodovia nessa parte. E aí também quem tá vindo da rodovia tem 2 faixas para passar por cima da rodovia e seguir à direita nessa parte futura, e tem 2 faixas para ir pro lado da cidade, sair do mapa, né? Tentei atender um bom fluxo de carros que pode vir a acontecer, né? Mas sempre tentando manter 3 faixas aqui em tudo, né? Só quando precisa de 4 faixas aí eu adiciono uma entrada. Aí tá vindo a rodovia por aqui. Aí chegando aqui é onde teve mais modificações do último episódio para esse. Quem tiver vindo da rodovia, nós temos aqui 2 faixas que continua, 2 faixas adicionando uma 3ª faixa para quem vai entrar na cidade. Essa 3ª faixa aqui, ela tá curta, eu não tô vendo problema nela, porque ela é uma faixa exclusiva para quem vai vir para a torre de comunicações. Não é uma faixa aqui para quem quiser ir para a cidade e tudo mais. Do mesma forma, quem tiver saindo aqui da torre, né, tem um acesso aqui curto, e aí o carro vem para cá, né? Como não é uma área de grande movimentação, um acesso aqui dessa forma eu acho que tá rodando bem aqui, né? E aí agora quem tiver vindo da cidade também tem 2 faixas, quem tá vindo e passa por baixo do viaduto e continua reto. E aí continuando reto aqui, nós temos 4 faixas, uma 5ª faixa foi adicionada aqui, eu vou chegar nessa parte aqui desse viaduto, mas agora eu tenho aonde essa faixa mais à direita ela fica exclusiva para quem quiser vir para esse canto aqui da rodovia e ir lá para a cidade antiga, né? A 3ª faixa ela fica exclusiva para quem quiser fazer o retorno aqui. Eu mantive esse retorno aqui porque foi a melhor opção, ia ter que fazer um viaduto muito alto aqui para vir para cá. Então aqui eu não estou vendo problema, ele tá nesse local. E 2 faixas para quem quiser continuar para estrada que ainda não foi construída, né? Agora, quem está saindo da cidade, ele tem as 2 faixas para passar por cima, e quem está chegando da rodovia, ele pode acessar com essas 2 faixas, né, vindo desse lado. E quem estiver vindo desse lado, ele acessa por aqui, por essa faixa aqui, né? Fiquei na dúvida de fazer 2 faixas aqui entrando na cidade, e aqui teria que transformar em 4 faixas, mas como aqui o fluxo não tem semáforo, eu fiz uma entrada, tentei deixar ela o mais suave possível aqui, tanto a entrada quanto a saída. Tá rodando bem aqui, não tô tendo problema de trânsito nessa parte da região aqui toda, né? Tá bem tranquilo, o trânsito tá fluindo bem. Aqui que pode ser um problema futuro, tá? Ficou bem compacto essa parte. E aí como que ela tá funcionando aqui? Eu tenho 2 faixas que vêm da rodovia desse lado,
mas ela não está sendo utilizada agora, então eu não tenho um volume de carros aqui vindo aqui, né? E aqui eu tenho um trecho com 5 faixas. Eu tenho 2 faixas que vêm dessa rodovia. Eu estou tentando sempre fazer os acessos com 2 aqui, onde eu vejo que pode ter um maior tráfego de veículos, né? Então tem 2 faixas subindo aqui, virando à direita. E aí nessa parte aqui, se eu for ver no conector de faixas que eu fiz, essa faixa da esquerda, ela é exclusiva para quem quer continuar na rodovia. Essa faixa da direita, ela acessa as 2 entradas para a cidade. Por que essa faixa acessa as 2 entradas, né? Uma faixa dessas 2 aqui, ele vai fazer a conversão, vai usar essa entrada e vai ir para a avenida aqui, né? E vai entrar para a cidade. A outra faixa, ela tá exclusiva para o nosso sistema de ônibus. Ele vai vir aqui, aí ele vai poder entrar com o ônibus aqui, deixar os passageiros, vai poder pegar essa via e sair da cidade. Aí ele vai passar aqui por cima e ele vai chegar nesse retorno aqui e vai chegar nessa parte com 5 vias. E aí aqui que pode ter algum problema também. Esse ônibus ele pode vir para cá e lá para outra cidade, que eu acho que é o que vai estar sendo mais utilizado, mas eu tenho que cuidar porque como vai vir um ônibus de fora da cidade para esse terminal, eu tô até pensando se isso vale a pena ser feito. Esse ônibus, quando ele estiver saindo aqui, ele pode querer cruzar para vir nessa faixa aqui. Então vai ter um ônibus querendo atravessar todas essas 2 faixas para chegar nessa faixa para fazer o retorno. E aí quem estiver vindo na estrada e quiser continuar reto, vai ter um ônibus cortando o caminho, né? Por que eu tenho dúvidas de colocar esse ônibus vindo para fora do mapa? Porque nós já temos uma estação de trem, tá? Então a estação de trem já traz pessoas de fora do mapa para essa região aqui da cidade. Então o ônibus aqui talvez não seja tão utilizado, que eles vão preferir usar o trem. Mas também tem a possibilidade futuramente, quando essa rodovia continuar para esse canto do mapa, pode ser que venha um ônibus saindo desse terminal e ele saia aqui e aí ele queira cruzar para pegar alguma dessas 2 faixas, né? E aí gerar um congestionamento. Então essa parte aqui, ela tá bem delicada. Conforme crescer a cidade e ela expandir essa rodovia e gerar um movimento, um tráfego aqui nessas vias de acesso aqui, nessas rodovias, isso daqui pode vir a ser um problema. Por isso que é sempre complicado você fazer um cruzamento próximo do outro. Talvez futuramente a gente tenha que... Eu até pensei agora, por exemplo, pegar essa avenida e vir ela mais para cá e fazer o cruzamento aqui. Só que daí eu ia ter que adquirir mais uma área aqui, não estava muito interessado nisso no momento. Ou essa rodovia ela vir mais para a direita aqui, ou tentar trabalhar em algumas outras opções para acessar esse local, né? Isso é planos futuros, né? Pode ser que com um transporte público eficiente, com trens, com ônibus, atendendo as várias regiões, o fluxo de carros aqui na rodovia não seja tão pesado, que não gere um trânsito e esse cruzamento aqui, ele acabe não sendo um problema. Então temos que acompanhar com o tempo como que vai se comportar essa parte. Mas se você tiver a possibilidade de evitar um cruzamento tão perto aqui um do outro, é uma boa opção, tá? Você teria resultados melhores aqui, né? Agora, continuando aqui na parte da rodovia, eu também mexi um pouco, né? Porque eu tenho 2 faixas entrando, eu tenho 2 faixas vindo da entrada do mapa, né? E aí aqui transforma em 4 faixas e depois em 3 e depois a ideia futuramente é tudo isso daqui ser 3 faixas. Aí chegando aqui eu tenho 2 faixas continuando, 2 faixas indo para aquela parte das rodovias, uma faixa aqui que ele faz um retorno aqui e aí cai nessa parte. Achei uma forma melhor quando eu precisar que os carros vão para esse lado. Da mesma forma que quem estiver vindo da rodovia, isso daqui já tinha, só mudei um pouco, deixei um pouco mais próximo, né? Faz um retorno aqui e aí ele vai para aquele lado lá, né? Ou ele continua na rodovia, pega esse acesso e entra por aqui, né? Que ainda tem bastante táxi. Então na parte de rodovias, essas foram as melhorias. Eu mudei um pouco também a posição da torre, as ruas aqui na parte de estrada aqui também, né? Então foram essas as modificações nas rodovias que foram feitas no momento. Aqui na parte da cidade
eu tô tentando trabalhar aqui, adicionando alguns morros, fazendo a parte de árvores, de vegetação aqui, né? Aqui tá livre porque eu não tenho acesso agora, mas eu tentei preencher bem esses acessos aqui, fazer algo mais preenchido. Tava sem árvores nenhuma, que eu tinha tirado todas, né? E aí agora eu tô voltando a colocar. Então a minha ideia aqui é fazer como se fosse uma área que ela fosse toda verde e aí as casas vierem construídas nesse local. Então por isso que, por exemplo, aqui é um morro aqui, né? E aí eu tenho árvores em cima e as casas mais embaixo, como se isso daqui tivesse feito uma terraplanagem para colocar as casas, né? E também ter uma forma de distanciar a rodovia com as casas, fazer uma área verde, questão de barulhos, não ser algo tão próximo. Nessa parte aqui eu fiz toda uma parte um pouco mais elevada do terreno, né? Como se fosse um morro. Aqui um pouco mais baixo, aqui um pouco mais alto, não fazer tudo no mesmo plano, preenchendo com árvores na parte de cima e usa alguns tipos de árvore, tem carvalho, eu estou usando esse amieiro aqui também, pedras, tem as platano de Londres aqui. Se a gente olhar aqui na parte das árvores, né, tem esse amieiro aqui que eu estou utilizando, esse plátano de Londres, tilia, uso o carvalho aqui também, coloco algumas pedras, uns arbustos aqui também para preencher um pouco mais, para dar um pouco de vida nessa área aqui, né? Eu achei que está completando bem a cidade em volta. Fiz todo esse lado aqui do último episódio para esse. Nessa parte do Distrito 8, eu vou começar por ela as modificações. Nós temos o terminal de ônibus que eu já passei. Eu reposicionei um pouco aqui a estação de trem para ficar próximo, né? Então nós temos ao quanto está sendo utilizada a estação de trem aqui. Aguardando tem somente 36, mas olha quantas pessoas chegando aqui na nossa estação, né? Até nas ruas aqui, ó. Bastante gente optando por esse tipo de transporte, né? Se eu for pegar um cidadão qualquer aqui, né? Ele vai pegar esse trem, o destino dele, ó, é aqui nessa cidade. Provavelmente vou visitar alguém, trabalhar ali, algo assim. Ele tá saindo desta região para essa região aqui com o trem, né? O trem tá atendendo a sua função aqui, né? E aí eu adicionei 2 estacionamentos, considerando que os cidadãos dessa região podem vir de carro, deixar seu carro aqui e aí vir na estação de trem e ir para outra região do mapa, né? Então ele tem esse recurso. A parte do ônibus não tem nenhuma linha ainda. Nós vamos chegar lá nesse episódio. Um acesso aqui, né? Quando o ônibus estiver funcionando, quem quiser chegar de ônibus, usar essa rua e pegar a estação de trem, ele tem essa possibilidade, né? Ou quem estiver chegando de trem, vir nessa estação de ônibus, também tem essa possibilidade, né? E aí no Distrito 8 eu preenchi com casas aqui, fiz a mesma divisão com um morro aqui, até para questão que tem uma linha de trem. Eu pensei seriamente na possibilidade de rebaixar toda essa linha de trem para ficar algo mais baixo da altura da rodovia. Só que daí eu tava verificando, eu teria que rebaixar aqui. Na parte da estação eu teria que aumentar, aí aqui eu teria que rebaixar de novo, ia ficar umas inclinações poucas aqui pro trem, né? Não achei algo legal aqui, né? Então eu deixei tudo na mesma altura da rodovia a princípio. E aí nesse Distrito 8 eu fiz algumas quadras, preenchi com casas no mesmo padrão das outras regiões. Na parte da avenida eu trabalhei com residências de média densidade. E na parte de trás eu trabalhei com casas também de baixa densidade, né? Então tudo aqui é uma parte de casas. E aí nessa parte do Distrito 8 foi isso que nós fizemos a princípio. Eu também aqui, para passar rápido, eu reposicionei um pouco os distritos aqui mais próximo das avenidas. Porque o que aconteceu comigo? O distrito ele estava um pouco recuado aqui, ó. E aí teve problema que tinha pessoas doentes nesses prédios e os hospitais aqui, como ele está determinado para ir somente nesses distritos, o jogo considerou que dessa forma, ó, ele não está dentro do distrito. Então ele não estava atendendo e estava tendo problema de saúde. E aí eu fui ver que era isso. Então eu trouxe todos os distritos próximo das avenidas principais, isso que é o que delimitou o espaço deles. No Distrito 6 o que eu fiz? Parte das escolas eu não mexi nada a princípio, né? Aqui até saiu algumas casas, mas eu preenchi com um pouco mais de casas aqui atrás. Nessa área verde eu fiz como se fosse um morro aqui, né? E aí tem os caminhos de pedestres aqui como se fosse um parque. A pessoa quer vir correr, quer
caminhar, ele vem aqui nessa parte. Eu tô pensando em colocar uma coisa bem no topo aqui para ele acessar, e ainda não encontrei algo interessante. Se tiver uma sugestão pode deixar nos comentários, mas é o que eu tava pensando em fazer aqui no topo. Não sei se é algum tipo de mirante, acho que nem se encaixa nesse local, né? Mas fazer alguma coisa no topo aqui. Então, para não ficar também tudo preenchido de casas, ficar uma área um pouco verde nesse meio, né? E eu também estou tentando fazer a vegetação não tão carregada, né? Não carregado, por exemplo, como eu fiz aqui, ó, tão carregado assim. Tô tentando fazer algo um pouco mais espalhado para não ficar tão pesado de verde, né? E aí nesse distrito aqui eu fiz essa parte e fiz esse parque aqui, né? Eu tentei trabalhar com um lago. Eu achei que ficou uma vista legal. Quem estiver vindo da avenida, né? Ele tá subindo essa avenida, que é uma subida. Tem as casas aqui de fundo. E aí chegando à esquerda aqui tem o lago, né? Aí esse lago aqui tem todo um caminho de pedestres em volta dele aqui, até por uma questão de acesso. Quem tiver aqui pode vir aqui por esse parque, né, como se fosse um parque aqui mesmo. E aí no meio do lago eu coloquei um pier para atravessar de um lado ao outro, né? Esse pier é da nova expansão. Então, não é uma expansão, né? É um pacote que foi liberado recentemente, da data de gravação desse vídeo. Fiz atravessando de um lado ao outro, né? Eu busquei algumas alternativas aqui em volta desse lago, coloquei textura de areia, achei que não ficou legal. Eu coloquei as ruas aqui com as paredes de cais aqui também, mas achei que ficou algo muito artificial, não ficou um lago mais natural. Assim ainda ficou legal. Eu tentei deixar esse nível da água um pouco mais alto, eu ainda não consegui, eu vou buscar. Porque para adicionar água aqui, eu tive que adicionar um mod. Vai estar aparecendo na tela o mod que é, e também na descrição do vídeo. Mas esse mod aqui que você pode adicionar as fontes de água, né? Eu coloquei essa fonte aqui. E aí você determina a altura, mas eu já trabalhei com essa altura aqui também, já fiz algumas modificações e não consegui deixar a água um pouco mais alta aqui, né? Que é o que eu queria. Mas ainda vou conseguir aqui. Eu vou ter que demandar um pouco mais de tempo para estudar. Se tiver a sugestão, a ideia do que eu preciso fazer, só deixar nos comentários, né? Mas aqui todo o lago tem um caminho de pedestre. Fiz aqui um parque, né? É um parque estaleiro naval, algo naval. Eu achei que combina bem com esse lago aqui, né? Como se fosse o local do pessoal vir comer alguma coisa aqui, ó, nesse pier aqui na parte de cima, vendo com essa vista do lago aqui. Eu achei que ficou bem, combinou com esse local, né? E aí na parte de trás eu coloquei um estacionamento aqui de moto, de carro aqui, para poder o pessoal vindo deixar seu carro aqui e aproveitando o parque, né? E aí nesse distrito 6 aqui eu também preenchi esse canto, coloquei um parque para cachorros aqui, uma pracinha urbana para preencher esse canto, e foi isso no distrito 6, né? Aqui no distrito 5, completei algumas casas aqui na parte de trás aqui, coloquei um parque de esquina aqui também para o pessoal aproveitar, né? Ficou uma área aqui atrás, ainda quero fazer alguma coisa. Eu fiz aqui também próximo do hospital, eu fiz a praça aqui atrás, né? Então ficou uma pracinha aqui, um parque, uma praça urbana, alguns estacionamentos. O que eu comentei aqui na adição de mods, por exemplo, a gente tem essas texturas aqui de um chão um pouco quebrado, quebra um pouco da questão do cinza muito carregado, né? Até tentei fazer algo aqui no estacionamento da estação de trem, né? Fazer umas ruas mais manchadas, a gente pode colocar essas manchas aqui dentro também, não é um problema, né? Mas ficou dessa forma, para diferenciar um pouco esse cinza, fica tão limpo, né? Fica tão... É uma sujeira do tempo, uma degradação do tempo que acontece, né? Essa é a ideia de estar aplicando nesses cantos. Mas aqui no Distrito 5 foi essa a praça que nós colocamos. E eu também já fiz nesse canto aqui, né? Nessa rua sem saída, eu coloquei um parque, fiz umas áreas de pedestres para eles andarem, uns bancos para sentar caso queiram, né? Uma pracinha mais urbana, fiz um estacionamento aqui para o pessoal deixar o carro que vai aproveitar esse canto, né? Ele pode deixar o carro dele aqui e pela praça aqui ele pode estar chegando, né? Mas eu acho que ainda falta alguma coisa aqui nessa parte, ainda vai passar por melhorias aqui, né? Tá um pouco vazio aqui. E aí vindo pro distrito 7, o
que nós fizemos nesse distrito? Alguns escritórios aqui na avenida que eu estou colocando aos poucos. Eu aumentei essa quadra aqui na parte de trás, também não existia, tá? Porque minha ideia inicial é que a estação de ônibus ficasse nesse canto, mas como ela veio aqui parar no distrito 8, eu coloquei mais casas aqui. Então tem bastante casas aqui nessa parte, né, com o morro de fundo, né? E aí chegando nessa parte de baixo aqui, eu fiz uma quadra aqui de habitações de aluguéis acessíveis para o pessoal vir morar aqui, né? Eu achei que combinou até legal com as casas. É claro que aqui é um padrão do leste europeu e as nossas casas são do sudoeste dos Estados Unidos, uma região, né, não muito a ver com outra. Mas acho que para ideia dessa região de não ter prédios altos, combinou bem, né? E eu tentei preencher o meio dessa área, fiz uma rua de acesso com bastante estacionamento, ó, coloquei as manchas aqui com a ideia de degradar com o tempo, né? E tem bastante carros já estacionados nessa área, né? Porque se for dar uma olhada, essa habitação tem 168 residências com 300 pessoas e nem está completa. E aqui tem bastante para completar ainda. Estão todas vazias, essa é que tem mais gente. Então se nós formos colocar uma média aqui de 300, vamos considerar 400 pessoas em cada uma dessas casas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos ter 2.400 pessoas só nessas casas aqui. Então estacionamentos até são poucos aqui. Perigoso aparecer muito carros em volta para as pessoas que moram aqui, né? Talvez até tirar algumas residências dessas seja uma ideia para não carregar de carros. Mas por enquanto vamos seguir assim, né? E aí eu fiz todo um preenchimento de casas aqui em volta. Depois que eu fiz tudo isso, eu lembrei que a escola tá invadindo a rua. E aí eu ia ter que tirar essa rua daqui, tirar as casas, acabei não fazendo, né? Mas é uma coisa que temos que fazer aqui, para essa parte, né? E essa escola eu tava até cogitando a possibilidade de mudar ela para cá, tá? Tirar ela daqui, vir para cá. Tô estudando as possibilidades aqui para não precisar mudar a rua, né? E aí a gente pode até fazer um grande estacionamento nessa quadra aqui para todos que vão morar aqui, ó. Seria uma boa ideia. Acabei de pensar nisso. Mas a princípio vamos manter a escola aqui, né? Então, em toda essa região foi feito essas modificações, né? Tem bastante espaço vazio, vamos preenchendo aos poucos, né? Conforme as ideias forem surgindo também, né? Nem todos os locais aqui eu tenho ideias prontas para eles. E aí, se você tem uma ideia, uma sugestão, pode estar deixando no comentário, né? A nossa população, ela já está em 43 mil, está aumentando bem. Você viu aqui que tem bastante local para as pessoas virem morar. Nós estamos com a arrecadação no positivo, que é muito bom, tá 71 mil. Quando não tem lixo aqui no distrito de energia, ele funciona muito bem. Uma coisa que eu voltei a perceber, o nosso hotel voltou a funcionar, então isso daqui nos dá uma arrecadação muito alta. Agora, partindo para o próximo tópico do vídeo, que é a questão de concluir algumas coisas que ficaram abertas do último episódio, vai ser colocar essa estação de ônibus para funcionar, tá? O que eu quero a princípio? Eu quero que essa estação de ônibus ela comunique com os terminais de ônibus dessa região. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que um ônibus daqui ele vá direto para a estação do Distrito 4, para que a pessoa não precise de trem vir aqui, pegar o ônibus e vir para cá, que eu observei estava acontecendo. Eu quero que o ônibus já venha direto para cá. Um transporte que vai durar mais tempo, um transporte eu pretendo deixar ele um pouco mais caro que o trem, mas é uma opção. A minha ideia é deixar uma opção para isso, para quem quiser usar já usar. E a mesma coisa, um transporte para a área industrial, para esse terminal aqui. Então eu quero que um ônibus daqui deixe pessoas nessa área aqui. Então essa é a ideia principal. Vou iniciar sem colocar um ônibus para fora da cidade, vou deixar que o trem faça isso, tá? Mas eu quero que esse ônibus vá para esses dois terminais aqui, né? Então eu vou criar essa linha agora e já voltamos. Então voltando aqui, eu criei uma linha que saia desse ponto e venha até o distrito industrial. E eu criei, e aí o ônibus volta, né? Ele tá usando a rodovia, ele nem vem para essa parte, ó, ele já pega esse excesso, passa pela estrada e nessa rua aqui ele já entra direto
pro terminal aqui do industrial, né? E aí também criei uma linha daqui, né, desse segundo ponto, que ela vai vir até esse terminal aqui. A única coisa nesses dois terminais pequenos é que eu tive que usar uma parada de ônibus que já está sendo ocupada para outro, né? Então tem que verificar se não vai ter ônibus parando aqui. Acredito que não seja um problema, né? Então aqui no painel agora eu tenho do distrito 8 para o distrito 4, né? Duas paradas. Ele vai colocar 7 ônibus, eu vou deixar 5 com um preço de tarifa de 5 aqui também. E do distrito 8 para o distrito industrial 1, eu vou colocar um preço de 5 também. E vou deixar também somente 5 veículos, né? Vamos acompanhar a questão do uso da linha, né? Só que aqui, ó, na garagem de ônibus, eu só tenho 6 ônibus disponíveis. E eu coloquei duas linhas utilizando 5 ônibus cada um, né? Então eu vou colocar aqui um terminal para a gente colocar aqui mais 10 ônibus, né? Então agora nós temos 65 ônibus. Esses 10 ônibus aqui nós vamos chegar a 59 veículos em uso. Fica 6 veículos reserva para manutenção. Nós estamos bem aqui nessa garagem de ônibus. Por que não criar uma linha de ônibus desse terminal até o primeiro terminal da cidade, que é esse daqui? Porque já tem o trem, tá? O trem aqui, ó, tem bastante pessoas que saem do terminal e vêm pro trem. Então não tem necessidade de ter essa linha, né? Vai ficar uma conflitando com a outra. Eu só quero gerar a opção da pessoa ir direto para a indústria, direto para esse distrito, né? Essa é a opção que eu quero gerar. Agora aqui, nessa região, eu tive analisando, eu tô pensando se eu vou colocar ônibus nela, né? Porque qual que é a minha ideia? É trabalhar com bondes nas avenidas. Então fazer linha de bonde na avenida aqui, para as pessoas usarem o bonde. Porém, eu não sei, por exemplo, a pessoa que mora aqui, ela vai vir até a avenida pregar o bonde? É uma distância um pouco longe, né? Talvez a gente tenha que trabalhar, por exemplo, um ônibus circulando esse distrito, trazendo as pessoas até perto da avenida. Eu já fiz isso em outras cidades e o ônibus acaba não sendo utilizado. Como plano futuro, eu vou colocar a linha de bonde aqui nas avenidas e aí vamos verificar se as pessoas de longe, a pessoa que mora aqui, ela vai pegar o bonde, a pessoa que mora aqui, ela vai pegar o bonde. Aqui ainda tá perto, né? Eu acredito que tenha pessoas que, por exemplo, se ele mora aqui, ele vende a pé até o trem de carga aqui, né? Sem problema nenhum. Mas a pessoa que mora aqui no meio, já não sei, né? Talvez seja um desses carros, ou esses carros aqui sejam de moradores desses prédios. Então tem que verificar. E aí por que eu digo que o bonde é um plano futuro? Porque nesse episódio nós vamos chegar no terceiro ponto aqui que precisa ser resolvido logo, que é a questão do lixo. Tem bastante lixo acumulando. Tem lixo acumulando aqui. Nessa região do mapa, ó, nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 notificações de lixo. Está sendo um problema. Analisando o painel de lixo aqui, do gerenciamento de lixo, nós não estamos processando tudo que a cidade produz. E com esse aumento de população nessa região, nós vamos ter ainda mais o aumento de produção de lixo. O que eu fiz nesse meio tempo enquanto eu construía, né? Eu até coloquei aqui um lixão aqui, um small landfill, para que os caminhões de lixo daqui, esses 7 caminhões de lixo, ele pudesse armazenar o lixo da cidade e tirasse as notificações. Porém, não está sendo eficiente. Porque o que eu pensei primeiramente, né? Nós estamos produzindo 1.500 toneladas de lixo. Nós estávamos produzindo até menos, nós estávamos produzindo 1.300 quando eu fiz essa análise, né? Nós estávamos produzindo uma quantidade menor do que processa. Eu estava considerando o quê? Que eu tenho essa usina que tem capacidade para 700, o centro de reciclagem com uma capacidade para 500, então eu tenho já 1.200 de capacidade. Esses dois aqui eu tenho capacidade para 200 e capacidade para 50, então a gente chega a 1.450 de capacidade, o que estava ficando muito próximo da quantidade de lixo que a cidade gera. Então a cidade gerou 1.500 toneladas, eu não tinha onde guardar até eu processar esse lixo. Aí os lixos ficavam na casa e aí gerava o alerta. Só que quando eu coloquei esse lixão, que daí eu adicionei uma capacidade enorme aqui, mesmo assim os alertas não voltaram a sair. Então pode estar tendo algum problema de
quantidade de caminhões que não está sendo suficiente, os caminhões têm que vir aqui longe para coletar o lixo, e aí o caminhão se demanda tempo aqui e não coleta o lixo daqui. Pode ser algo nessa linha. E aí começou a gerar muito lixo, os cidadãos vão embora, os cidadãos começam a ficar doentes, eles vão gerar um impacto que vai cair a arrecadação, então vai tendo problemas. Se acumula lixo, por exemplo, na estação de tratamento de água, nós vamos ter um problema que essa estação não vai estar sendo eficiente, vai ter problema de distribuição de água, de tratamento de esgoto, e aí vamos estar tendo problemas na cidade, a arrecadação vai cair, seus cidadãos vão embora, você vai ter que passar por um tempo até esse problema ser resolvido. Então a ideia é atacar esse problema agora. Como eu ainda não tenho claro para mim o que seria, eu já quero fazer uma alteração drástica já. No painel de desenvolvimento, no gerenciamento de lixo, eu já vou habilitar a usina de incineração. E aí aqui, a usina de incineração padrão do jogo, ela tem 50 caminhões de lixo, ela pode processar 3.000 toneladas, o dobro de lixo que produz. E ela ainda pode armazenar 3.000 toneladas, né? Então, só uma instalação dessa, ela pode processar o dobro do que produz, ela pode armazenar o dobro do que produz, e ela vai aumentar ainda a nossa frota de caminhões em 50. Eu acredito, acredito não, ali, se a gente dá uma olhada, ela pode ser melhorada com um terminal de caminhões de lixo, ou incinerador adicional, ou armazenamento estendido. Então, esses 50 caminhões, ela vai aumentar. Eu não sei exatamente quantos vai aumentar, nós vamos verificar em breve. Então, com a instalação de uma usina, nós vamos atacar os 3 pontos que eu estou desconfiado que seja: o armazenamento, o processamento e a quantidade de caminhões. E aí, para colocar ela, uma usina grande, eu pensei na possibilidade de substituir ela, tirar o que tem aqui e colocar ela, né? Mas o que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando nessa região aqui, nós colocarmos ela. Usar esse espaço aqui para colocar ela, criar um acesso para a rodovia, para que o caminhão de lixo possa sair daqui e vir para essa região. Então a ideia vai ser preencher esse canto com uma usina de incineração. E aí eu quero pegar essas duas instalações que estão aqui e trazer essas instalações para essa região. E aí eu tenho aqui, por exemplo, 8 veículos, aqui eu tenho 15 veículos, e eu vou deixar essas duas dedicadas para esses distritos, que vai fazer com que os caminhões daqui não precisem vir com tanta frequência para cá, né? E a usina de incineração eu vou deixar para o mapa inteiro, não vou determinar distrito nenhum, vou deixar ela trabalhando tranquilamente. Então esse é o plano para essa questão de lixo, né? Eu espero que tenha um resultado positivo e satisfatório. Então a ideia aqui vai ser mudar um pouco a questão das vias. Provavelmente nós vamos ter que criar um acesso aqui na rodovia para essa região, né? Porque considerar que o caminhão de lixo ele vai vir por aqui, até aqui para ir para a cidade, não sei o quão bom vai ser isso. Então vamos ter que analisar essa parte aqui. Talvez até no início a gente deixe dessa forma e aí veja como vai se comportar os caminhões. Mas a ideia é usar esse espaço aqui, tá? Então é isso. Eu vou fazer essas alterações aqui nessa parte de incineração e voltamos em breve.
Voltando aqui então, fiz as modificações que comentei, né? Eu coloquei a usina de incineração nesse local. E aí eu criei uma rua de acesso aqui e trouxe essa rua até a rodovia, né? E aí tem uma entrada aqui para quem quiser vir pela rodovia e uma saída curta para quem quiser já ou pegar a rodovia para cá ou a rodovia por cima da outra aqui e ir para a cidade, né? Tem esse acesso. Ficou bem compacto aqui. A ideia é que isso daqui passe por mudanças quando eu tiver mais espaço no mapa para trabalhar com o trilho de trem de uma forma diferente e tudo mais. E aí ele também pode vir por dentro aqui, né, coletar o lixo por essa parte. Aí os centros de logística que estava aqui de lixo, de gerenciamento de lixo, né, ele trouxe ele para cá, né. Eu adquiri mais essa área do mapa agora. E aí a minha ideia aqui é colocar mais alguns serviços. Eu quero tirar esse esgoto, colocar uma usina de tratamento, talvez até mesmo colocar uma usina de incineração. E aí esses dois aqui eu quero colocar aqui, ó, distrito 5, 6, 7 e 8, para eles trabalharem somente nessa região. Então eu venho aqui no selecionar distrito, né, e vou colocar para ele trabalhar nessas regiões aqui, ó, para que o caminhão não precise sair daqui e vir para essa cidade, trabalha só nessa região. A usina de incineração eu não pretendo determinar o distrito que ela vai operar, eu quero que ela opere pelo mapa inteiro por enquanto. Aqui também não tem nenhum distrito determinado e aqui também não tem nenhum distrito determinado, então pode trabalhar pelo mapa todo, né? Com isso agora nós vamos ter uma frota maior de caminhões de lixo. Eu vou despausar aqui o jogo. E aí as melhorias que nós podemos fazer, né? Nós podemos aqui colocar uma fornalha a mais, que ela vai processar mais 1.500 toneladas por mês, que vai aumentar ali 50% da produção atual. Nós podemos colocar mais 25 caminhões e aqui nós podemos armazenar mais 300 toneladas aqui, né? Então é uma boa opção. E aí aqui, ó, muitos caminhões já saindo para trabalhar, né? Indo para lá, indo para cá também. Essa usina aqui próxima que acredito que vai ajudar a questão de não acumular lixo na planta de painéis solares. Então vamos ter essa questão aqui de melhoria. E aí aqui na cidade agora nós vamos ter mais caminhão de lixos rodando, que vai fazer eles coletarem o lixo aqui com mais eficiência, imagino eu. Aqui ó, tem caminhões indo para a cidade. For dar uma olhada no destino desse daqui, ele não marca aqui, né, mas ele deve estar calculando a rota. Então agora está tendo um movimento muito maior de caminhões. Então isso daqui eu acredito que vai resolver essa questão dos acúmulos de lixo que está acontecendo. Tá chegando um caminhão de bombeiro aqui para resolver esse problema. Aí de notificações aqui agora, nós temos somente... Aqui é um carro, deve estar a caminho provavelmente. Tá coletando aqui o carro funerário, que tem um cemitério aqui. Nós temos aqui alguma questão de clientes insuficientes, mas nossa população está crescendo. Não sei se é uma questão de nível de riqueza, né, que esse cliente tenha sendo solicitado aqui, algum cliente um pouco mais rico ou um pouco mais pobre, né? E questão de recursos só tem essa notificação aqui. Em episódios anteriores nós tínhamos 5 notificações, agora temos somente uma. E agora está sendo bem mais controlada essa questão, né? Então futuramente a ideia aqui é colocar uma usina de tratamento de esgoto, né? Tirar essa escoadouro de esgoto aqui para não poluir o mar. E a gente está trabalhando com uma usina de tratamento semelhante ao que tem aqui, né? E aqui, se necessário, nós podemos até colocar mesmo uma usina de incineração futuramente. Aqui eu já tenho ideia do que eu quero fazer. Tô deixando esse lugar dedicado para planos futuros, né? Vamos estar trabalhando com a questão do mar aqui. Vai estar chegando portos aqui de passageiros e de carga futuramente. Nessas áreas livres aqui eu ainda vou preenchendo aos poucos. Ainda não tenho tudo que eu quero colocar aqui. Aqui ó, carregou bastante ó, o trânsito. Aquilo que eu comentei, ó, aqui é um espaço muito curto. Ó. Tem carros daqui estão querendo vir para essa faixa para vir para cá, né? Meio estranho, mas eles só querem pegar a saída ali mesmo, né? Os carros vêm para cá e depois querem ir para a esquerda. Esses carros aqui, né? Então tá gerando um certo trânsito aqui pela questão da quantidade de carros que está chegando na nossa cidade também, né? Então vamos aguardar um pouco esse aumento populacional. Tem bastante residências aqui para estar ser preenchida ainda. Bastante moradores mudando, né? Tá tendo um aumento de 700 pessoas por hora aqui, né? Já estamos em 44 mil. Então vamos aguardar passar um pouco essa chegada de habitantes para verificar se isso daqui é um problema. Essas conversões aqui não estão muito boas. Mas ó, tem caminhões de lixo aqui, ó.
vindo coletar lixo para cá também. Essa usina de incineração eu acredito que logo já vai estar diminuindo as notificações. Aqui, se não me engano, era 2 notificações, agora tá só uma. Já tá melhorando um pouco, né? Nós temos aqui, ó, 52 caminhões em uso. Tá todos os caminhões coletando lixo. Claro que tem capacidade de armazenamento de sobra aqui, né? Vamos acompanhar se não vai lotar em breve. Mas tá bem servido agora com essa usina de incineração. Acredito que esse problema vai ser resolvido. Então, para essa região aqui, como última coisa desse episódio, para a gente poder também completar ela um pouco mais e avançar para o próximo ponto que eu enxergo que vai precisar ser resolvido em breve, nós vamos adicionar a linha de bonde, tá? Eu comentei de colocar essa linha de bonde futuramente. Vamos considerar que esse futuro chegou, né? Então eu quero fazer alguns testes aqui de adicionar essa linha. A minha ideia é trabalhar nas avenidas com essa linha de bonde, né? Como eu comentei no início desse episódio. Se nós viermos aqui no bonde e atualizarmos essa rua para bonde, ela vai colocar uma linha de bonde na rua mais à direita, tá próximo da onde vai estacionar. Carros e os bondes vão poder andar junto. E aí a gente continua com 3 faixas. Mas aqui, o que eu quero verificar? Nas vias grandes eu tenho a via dividida de 6 faixas, que ela adiciona essa divisão no meio. E com essa divisão no meio, se eu adicionar a linha de bonde, agora a linha de bonde está aqui no centro. Porém, aqui, ó, vai virar somente 2 faixas de carros. Não vai ter mais 3. Então o que eu posso estar fazendo aqui? A minha ideia é que eu atualize essas vias aqui todas para divididas, por exemplo, e eu vou começar a adicionar a linha de bonde a partir dessa parte aqui, ó. Aí nós vamos ter 2 vias de carro e o bonde no centro. E aí quando eu colocar a parada de bonde, que agora aqui não estou podendo colocar porque eu tenho que colocar o terminal de bonde ainda, que é o próximo. Aqui vai virar uma plataforma, porém nós vamos ter somente 2 faixas de carro. E aí toda a nossa avenida que tem 3 faixas, ela vai passar a ser uma avenida com 2 faixas. Então eu vou fazer toda essa atualização aqui das avenidas com essas quantidade de faixa. Eu vou precisar refazer também a questão dos cruzamentos aqui, né? Voltar a colocar as regras aqui e as conexões de faixa. E aí assim que eu voltar de atualizar todas essas avenidas, eu volto com vocês. Voltando aqui então, eu fiz a atualização das vias aqui todas para trilho de bonde, né? E aí como que eu fiz aqui, né? Tudo eu atualizei. A linha do meio agora vai ter uma linha de bonde. Olha, falei tudo, mas faltou um aqui. Tinha esquecido de uma das avenidas aqui, né? Eu tenho aqui tudo com bonde agora. Essas avenidas agora ficaram com 2 faixas, né? Pode ser que isso gere algum tipo de problema. Pela questão da quantidade de faixas, o fluxo de carros vai ser um pouco menor. Eu ainda tenho que acertar todos os cruzamentos aqui que eu não fiz para passar, né? Eu atualizei tudo e quando chega no fim da avenida, eu vou mostrar por essa daqui. Quando chega no fim da avenida aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma saída direita, ó, da linha do bonde. Aí eu estou usando ruas de 3 faixas para que andando pela direita o bonde tenha a sua faixa e os carros tenham a faixa dele, né? Não tem esse problema. E aí ele retorna para cá, né? E aí aqui a gente vai adicionar uma parada de bonde para o pessoal poder usar o bonde. Nosso trem aqui está sendo muito bem utilizado. Até as linhas de ônibus aqui, ó, estão sendo bem utilizadas. Então a ideia a princípio é essa, né? Aqui no fim aqui, né? Daí para fazer com vocês também. O bonde vai vir, vai chegar até aqui. Aí ele vai virar à direita. Então eu vou atualizar essas ruas para a rua de 3 faixas também, para ficar uma pro bonde e ficar uma para os carros, né? Uma não conflitar com a outra. Só que aqui, se eu coloco essa de 3 faixas, ó, ele não faz essa curva. E se eu coloco com 2 faixas, ele faz. Deixa eu ver se há alguma conexão.
Ah, agora conectou. Era alguma falta de conexão aqui, que eu achei estranho. Aqui também não tá fazendo. Vamos ver se ele vai manter e vai funcionar e fazer a linha, né? Aí como essas ruas de 3 faixas, ele acaba adicionando semáforos. A gente tem que tirar esses semáforos aqui que não tem necessidade nenhuma, né? Só para atrapalhar o trânsito mesmo. Então eu tenho agora aqui os trilhos de bonde. E para funcionar o bonde, a gente da mesma forma que coloca o ônibus e coloca o trem, a gente tem que colocar um terminal para esses veículos. Eu vou ter que colocar um terminal também para o bonde, que é o pátio de bondes. E aí eu quero utilizar esse canto aqui. Então eu vou colocar aqui nessa via. Aí aqui na entrada da cidade já vai ter esse pátio de bonde. Eu vou depois preencher em volta aqui. E aí aqui saindo os bondes, nós vamos colocar uma linha do trilho de bonde aqui, né? E aí nos conectores eu vou colocar essa ligação aqui do bonde também, porque o bonde possa virar à direita e ele possa voltar para o pátio, né? E aí depois aqui eu vou corrigir as conexões, né? Tem que mexer em todas as esquinas agora. Mas o que eu quero fazer agora? Eu vou estar usando o ponto de bonde norte-americano. E aí eu quero colocar paradas na avenida. Colocar uma parada logo aqui, né? Quem tiver chegando aqui ou quem quiser subir no bonde nessa parte aqui. Aí ó, tem o ponto aqui ó. A ideia é tentar colocar esses pontos sempre perto de faixas de pedestres, tá? Porque daí se você coloca esse ponto muito no meio, pode ser que o pedestre queira passar no meio da rua, ele acabe gerando problemas de trânsito. Então como tá perto da faixa, ele vai atravessar essa faixa e já vai acessar esse ponto de bonde. Se você estivesse usando a linha de bonde na rua mais à direita, não teria essa questão da faixa. Então eu vou colocar algumas paradas, né? Então coloquei os pontos de bonde, 3 nessa avenida, 2 nessa avenida e 3 nessa avenida. Olha a quantidade de táxi. É tanta gente chegando na cidade, já chegamos a 46 mil aqui, ó. O pessoal tá vindo até de táxi pra nossa cidade, né? O trem aqui tá levando 77 pessoas embora, né? E tá chegando muita gente, muito táxi. Táxi também é outro transporte público que pode estar trabalhando futuramente, né? Mas voltando pro bonde, né? Agora nós temos as paradas de bonde, sempre tentando fazer os pontos próximos de faixa de pedestre. Isso daqui tá uma bagunça, vai mudar em breve. As paradas do bonde aqui agora. Saindo desse ponto final aqui, nós já podemos fazer uma primeira parada aqui, né, na avenida. Ela vai estar vindo pela direita, então vai parar nesse ponto aqui. Ele vai sair daqui, fazer o contorno, né, que eu adicionei. Parar aqui, uma outra parada mais nessa parte de cima. E aí ele vai parar perto da estação de trem e vai voltar. Aí ele para aqui nesse mesmo local, uma segunda parada aqui, e aí ele vem até aqui para completar a linha, né? Então quem está morando aqui nessa parte de baixo, ele pode pegar esse bonde, aí ele pode subir a avenida, ele pode ter uma parada aqui no meio, até mesmo para o bonde pegar quem mora nessa região, né? Continuar subindo, parar perto da praça aqui do lago, e aí chegar, fazer um contorno aqui e chegar no terminal de trens aqui, né? E no terminal rodoviário que ele tem mais opções para ir para as outras regiões. E uma segunda linha de bonde, aí nós vamos fazer ela saindo aqui do terminal de trens, fazendo uma primeira parada aqui, né, nessa avenida, seguindo esse caminho agora, vai virar à direita para parar nessa parte da cidade, continuar aqui parando um pouco mais para frente da polícia e aí vindo para cá parando nesse ponto. E aí continuando, eu não preciso fazer essa linha descer, né? Eu só vou fazer uma parada aqui. Se eu vier aqui, não, eu posso vir aqui, ó. Eu vou colocar esse bonde aqui para voltar. Aí ele já volta aqui, né? E aí ele já vem aqui. Ele volta aqui.
e ele vai lá pro terminal de trem de novo para concluir a rota. Então com isso, ó, tem bastante gente já aguardando o bonde. Posso até talvez fazer duas paradas, uma parada para cada linha, tá? Não seria uma má ideia, para não congestionar o trilho de trem. De bonde, perdão. Mas vamos partir desse princípio. Aqui faltou fazer uma ligação aqui também, que eu não estava conseguindo, que é colocar essa linha parando nesse ponto aqui, né? E aí, observando aqui, eu não preciso que esse bonde vá aqui em cima e comunique com essa linha, né? Ele pode só comunicar com essa linha e atender essa parte de baixo e essa linha que atende essa parte de cima. Então tem algumas avenidas aqui que eu não preciso que tenha o bonde. Essa avenida é uma avenida que eu preciso, que eu não preciso, essas daqui também não. Aí, na verdade aqui eu preciso sim. Eu vou colocar a linha de bonde de volta aqui por uma questão de conseguir fazer o retorno do bonde aqui ficar um pouco mais fácil. Então essa parte da avenida não precisa da linha de bonde. Eu poderia manter ela para que os bondes dessa linha pudessem vir para o terminal por aqui, né? Mas daí ele vem por aqui, não tem problema, imagino eu. Com a linha do bonde aqui feita agora, né? Nós temos esse recurso na nossa cidade. No painel de bonde aqui, nós temos duas linhas. Eu vou determinar aqui, essa linha está com 3 e essa linha está com 5 carros. Essa linha com 5 carros aqui é a linha que vem até aqui, né? Essa linha aqui. Eu vou manter 4 carros aqui, tá? Na outra linha também pode manter 3 aqui. 3 carros não, né? 3 bondes aqui, né? E aí o pessoal vem pra cá ou vem pra lá. Eu cogitei a possibilidade, até para compartilhar com vocês, essa linha de bonde ela sair aqui, né? Aí ela vem por essa avenida, ela desce e depois ela subiria aqui, né? Faria esse percurso. Mas, por exemplo, a pessoa que mora aqui, ele quer vir nesse terminal, ele teria que andar isso daqui, vir até aqui embaixo, voltar, vir para cá. Um percurso muito longo para ele chegar aqui. Ele poderia não optar por usar o bonde, né? Então, por isso que quis fazer uma linha coletando pessoas dessa região e uma linha coletando pessoas dessa região, né? Então dessa forma aqui nós ficamos com duas linhas. Aqui com duas paradas eu já vou até fazer essa alteração agora junto. Eu vou colocar o segundo ponto aqui sem problema algum. E aí uma das duas linhas nós vamos estar fazendo a parada aqui, né? Se eu olhar, por exemplo, essa linha aqui, eu vou colocar a parada aqui. E aí eu tenho uma parada de bonde aqui e uma parada de bonde aqui, né? Os bondes param em locais diferentes. Claro que um bonde não vai acabar ultrapassando o outro, né? Vai ficar somente essa via de bonde aqui. Mas aí as pessoas se dividem um pouco mais. A princípio, eu não vou trabalhar com ônibus nessa região. Vamos verificar como os bondes vai estar se comportando e tudo mais, para atender a necessidade do transporte público, tá? Eu confesso que esse espaço eu tinha deixado reservado para colocar um terminal de ônibus pequeno aqui, ó, bem aqui nesse canto, ó. E aí fazer esse terminal distribuir pela cidade. Mas nesse momento eu não vou estar trabalhando com isso, e se houver necessidade do ônibus, a gente poderia estar usando essa parte aqui, pensando em que essas ruas aqui também elas conectassem com essa parte, né? Então a princípio aqui só, o que eu quero fazer é colocar um caminho de pedestres para as pessoas passarem por aqui, ó. E as pessoas que estão vindo desse ponto aqui, eles conseguem atravessar aqui, ó. Já estão até usando, ó. Então eles vão mais fácil aqui pro terminal, ó. Tá bem movimentada essa área, ficou bem... Gostei do resultado que tá tendo, o terminal de ônibus também. Aqui a questão de integração dos modais de transporte, né? Nós já temos o trem, nós temos o ônibus, nós temos o bonde. Outro meio de transporte nós podemos colocar aqui é o metrô, só que daí a nossa estação de trem nós temos opção de colocar um metrô integrado. Então futuramente, quando tiver metrô, a gente já coloca o metrô direto na estação de trem. Nós vamos ter o transporte via marítima, né? E o transporte aéreo, né? Transporte por água eu quero fazer desse lado aqui, que eu já comentei numa parte do vídeo. E o transporte aéreo daí é planos totalmente futuros para determinar onde vai ficar o aeroporto e tudo mais. Então, para concluir esse episódio aqui, a questão do lixo
foi totalmente resolvida, não tem mais nenhuma indicação. Ó, nós estamos com 1.532 toneladas sendo processada e temos mais 500 toneladas de lixo aqui armazenado, então tá bem tranquilo. Aqui também diminuiu a quantidade de lixo armazenado, o nosso centro de reciclagem também melhorou. Aqui nós tínhamos aqui, se não me engano, 1.200 toneladas, também diminuiu um pouco, né? O caminhão basculante, ele é o caminhão que transporta de um local ao outro. Se eu for ver a questão da rota dele, deixa eu ver onde ele tá. Ó, ele tá chegando aqui na usina de incineração, então ele tá levando 20 toneladas desse local para a usina de incineração, né? E aí resolveu bem essa questão da quantidade de indicações de lixo, né? Já ficou completamente resolvida. Tem uma casa queimada ali, mas é isso. Eu espero que tenha gostado desse episódio. Se gostou, quiser deixar uma sugestão, um comentário para os próximos episódios, fico agradecido, né? Tá o campo dos comentários para isso. De próximo episódio, né? Já para passar uma prévia, o ponto que eu tô vendo aqui que vai começar a gerar um problema é a questão do desemprego, tá? Nossa porcentagem está subindo, porque nós tivemos um aumento de população, 46 mil, isso daqui vai subir mais ainda conforme for colocando mais casas, mas essa porcentagem aqui tá alta. Nós temos bastante sem tetos também, por mais que eu tenha feito residências aqui de aluguéis acessíveis, ó, já tá todas preenchida. Eu tô colocando alguns prédios também, ó, na cidade de aluguéis acessíveis, né, que não danifique tanto a questão da altura aqui da cidade, mas é algo que tem que ir agregando, né? Então essa questão do desemprego para um próximo episódio será um dos pontos que eu imagino, né? E para isso nós vamos começar a expandir mais ainda o mapa. E aí a ideia é trabalhar nesse canto aqui, ó. O que eu sempre comentei, que esse canto, a área industrial, vai vir nesse próximo episódio. Só que para chegar aqui nós temos que fazer toda uma infraestrutura viária, né? Então a rodovia, por exemplo, a rodovia que passa aqui dentro aqui, ó, nós vamos ter que trazer ela até aqui. Nós vamos ter que conectar esse ponto aqui para cá, ó, até aqui também, e aí fazer toda uma malha viária aqui para as indústrias, né? E para a indústria é sempre algo que a gente tem que buscar fazer bem robusto para a questão da quantidade de caminhões que vai transportar. E aí, como tem indústrias, a gente tem que considerar uma questão de transporte de carga, então a gente tem que trazer o trem para cá. Então tudo isso daí vai ser os próximos episódios que nós vamos estar trabalhando, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Até um próximo episódio. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Valeu e até uma próxima.